Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast CMC. Aqui falamos sobre saúde emocional, desenvolvimento humano e o caminho para uma vida mais consciente, mais equilibrada em todas as áreas da vida. Eu sou Catiane Camilo e hoje você vai viver uma conversa profunda e extremamente necessária. Se você está travada na vida, existem repetições de padrões, relacionamento, o profissional, a questão financeira, e você não sabe o que fazer, fique aqui nesse episódio, que esse episódio ele é para você. Hoje vamos conversar sobre um tema que desperta muita curiosidade e também gera profundas transformações, com a história familiar, como essa história familiar ela pode influenciar nas nossas emoções, nos nossos relacionamentos, na nossa prosperidade e até mesmo a construção do nosso propósito. Se você já gostou desse tema, já curte, já compartilha, deixa aí o seu comentário e agora a gente vai iniciar com o quadro Café com Propósito. Hoje a gente vai falar como a história familiar ela influencia nas emoções, nos relacionamentos, na prosperidade e na construção do nosso propósito. Hoje temos a honra de receber a Solange Karkles. Ela é uma profissional cuja trajetória ela é marcada por superação, um aprendizado contínuo e a profunda dedicação ao desenvolvimento humano. A Solange, durante muitos anos, atuou como aconselhamento cristão, acompanhando as pessoas e os seus desafios emocionais, também familiares e espirituais. Após ela enfrentar um período de depressão e vivenciar uma das dores, após ela enfrentar um período de depressão e vivenciar uma das maiores dores que um ser humano pode viver, a perda de seu filho, com apenas 18 anos, Solange ela transformou a sua vida, transformou a sua própria história e o caminho de construção ao autoconhecimento e propósito. Hoje, a Solange ela é terapeuta sistêmica. Solange, seja bem-vinda ao Cast CMC. Pode falar um pouquinho de você, se apresente, deixa o pessoal te conhecer um pouquinho. Ok, Catiane. É um prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é meu de te receber. Convite e de podermos conversar a respeito desses temas tão relevantes para o nosso tempo atual, né? Em que as pessoas estão tão perdidas, sofrendo com ansiedade, com angústias, sem saber de onde vem e o que fazer, né, para melhorar. E a gente, por ter tido uma trajetória aí de vida, de ter passado por essas questões também, de ter que descobrir e assumir o próprio chamado para a vida, né, o nosso propósito, vamos poder compartilhar aqui com os teus ouvintes, né, é um prazer. Muito obrigada. E hoje, né, o Brasil, ele é o país com o maior índice de ansiedade, né? Sim, então, está em primeiro lugar, né? O quanto é importante a gente falar sobre esses assuntos. Você passou por um período de depressão, como foi esse momento? Quando que foi aquela virada de chave para sair daquele período de depressão? Então, primeiro vem a negação, né? Quando começa esses episódios de tristeza profunda, de angústia, de não querer levantar, de não querer tomar banho, de não querer viver, né? E aí tu percebe que tem algo errado e que tu precisa buscar ajuda. Como eu vinha de um longo período de aconselhamento cristão, eu pensava assim, tudo Deus resolve, né? Então eu tinha literalmente calos no joelho, nos dois joelhos, de orar pedindo que Deus me curasse. Até eu compreender que Deus cuida Deus cuida do todo, mas, né, a gente está ligado a Ele na espiritualidade. E Ele deixou os terapeutas, os psicólogos, para nos ajudar nas questões emocionais. O que estava por trás da depressão? Então, ao buscar ajuda com profissionais, eu fui
descobrindo o tanto de traumas que eu carregava, nenhum resolvido, e que naquele momento, que até culminou com a entrada da menopausa, em que a gente perde a proteção hormonal, né? Eu precisei buscar ajuda, e aí para mim foi um divisor, porque eu penso assim, uma Solange antes da depressão e uma Solange depois. Em que sentido? Antes eu vivia no piloto automático, e as minhas dores me comandavam e eu nem aí, né? Depois da depressão, eu pude ressignificar essas dores, então eu já não vivo mais no piloto automático. Então, esse divisor, sabe, do autoconhecimento, de olhar para dentro de mim, de ver as coisas que eu fazia, que eu achava que era Deus mandando e não era, né? Eram as minhas carências afetivas pedindo atenção, a minha dor de abandono querendo ser acolhida, principalmente por isso, né? Eu não me conhecia antes, embora eu achasse que conhecia. E a partir, né, da depressão, Você foi em fui busca me do autoconhecimento. descobrindo, e aí voltei a estudar, né? Com 56 anos eu fui fazer faculdade. Legal. E não, com 56 eu estava me formando na faculdade. Fui para a faculdade com 52, na época da depressão, né? Mas a minha primeira pós-graduação já foi em psicologia. Eu achei que eu ia me encontrar numa sala de aula como professora de português e inglês, mas o meu propósito me achou, né, para trabalhar com as terapias. E que padrões, assim, você percebeu que você precisou ressignificar para que houvesse essa mudança na tua vida? A gente nasce quase uma folha em branco, né? Tem um percentual que a gente traz, né? Em torno de 20% vem da genética, 30% também em torno. A gente aprende ali na primeira e segunda infância, e o resto com as circunstâncias da vida, né? Mais ou menos isso aí, os percentuais. Nesse 50% inicial, a gente aprende os padrões que vai repetir a vida inteira, né? Tipo, dificuldade de relacionamento, acabar encontrar um parceiro parecido com o pai ou com a mãe, criar os filhos como eu fui criada. Essa é a parte mais dolorosa para mim, de ver que eu repeti o padrão dos meus pais, né? De violência, de abandono. Eu dei uma melhorada, mas foi muito pouca, assim, né? Sim. A gente vai repetindo os padrões dos nossos pais. Até recentemente eu conversava com meu esposo que o fato de a gente ter vindo de uma família simples e de viver numa casa simples, a gente tinha dificuldade de viver numa casa boa. E a gente adquiriu uma casa bacana, mas estávamos deixando ela ficar por dentro como era a casa dos nossos pais. Às vezes padrõezinhos que a gente não percebe, né? Um dia eu vi lá um monte de roupa bagunçada, eu disse, nossa, parece meu guarda-roupa dos 12 anos. E a questão da prosperidade, porque quando tu vive na escassez, é difícil tu aceitar a prosperidade, entender que tu merece, né? Ser próspera na vida. Então, alguns dos padrões que a gente repete. Recentemente, até com uma cliente, ela querendo saber por que ela estava vivenciando tal situação, e aí, conversando, ela viu, nossa, o que eu fiz pela minha mãe lá na infância, quando ela adoeceu, e aos 7 anos eu tive que tomar conta da casa, agora eu estou querendo tomar conta da casa lá de outras pessoas, né? Porque remetia a ela aquela cuidadora infantil, né? Ali ela se sentiu importante e onde o cérebro é muito mais fácil dele repetir aquele padrão, né? Exatamente. O nosso cérebro repete os padrões sem a gente querer, né? A gente não tem consciência. É muito no automático, né? Muito no automático. E o quanto que ali o relacionamento com pai e mãe influencia na nossa vida, num todo, em relacionamento, no financeiro? Como a gente trabalha com a constelação familiar e, né, busca descobrir os padrões da nossa própria família, eu vejo assim, num casal, né? O homem tem o histórico de vida dele, a mulher tem o histórico de vida dela. Acaba isso chocando, até que eles descobrem que
né? Você trabalha com isso e sabe como que as pessoas se sentem, né? Puxa, eu sou igual à mãe dele, ele é igual ao meu pai. Aquilo que mais incomodou na mãe ou no pai, vê lá no parceiro. Vem Porque no aquilo que a parceiro. gente exclui, a vida dá um jeitinho de Dá um incluir, jeitinho de né? incluir. Eu tenho um caso em que a cliente falou assim: eu pedi para Deus que eu queria um marido no perfil do meu pai. E Deus me deu. Ela disse: eu encontrei um parceiro, mas assim, fotocópia do meu pai. Só que eu não conhecia o lado sombra do meu pai. Ela só via o lado bom do pai. Sim. Aí quando ela casou e começou a conhecer o lado O outro todos lado nós temos, também. né? Ninguém é perfeito. Conhecer as imperfeições do outro, foi conversar com a mãe dela: mas o teu pai é assim. Então tu copia inconscientemente, né? O nosso inconsciente se encarrega de fazer isso, né? De escolher o parceiro parecido com aquele que a gente já conhece, né? Da nossa família. Qual é a visão que tu tens ali de propósito? O que que o propósito, se o propósito ele tem a ver com todo o nosso histórico de vida, com as nossas questões familiares, ou cada um segue o seu propósito de uma forma separadamente? Há quem diga que a gente escolhe, certo? Eu acredito que chega um momento que tu pode até escolher, mas eu creio que o nosso propósito ele já vem sendo formado desde a barriga da nossa mamãe. O que a gente está recebendo da vida, a gente vai depois transformar em propósito. E sem um propósito de vida, né, a vida não vale a pena. Então a pessoa vive sem sentido, é onde tem um vazio existencial. A gente precisa descobrir onde está o nosso propósito. E aí, quando a gente trabalha as principais dores emocionais, né? Quem se sentiu rejeitado na infância, ele pode ter o propósito de acolher pessoas na mesma situação dele. Quem foi abandonado, se sentiu abandonado na infância, pode ter o propósito de ter um trabalho, não só terapêutico, né? Eu entendo e creio que você também, que todo trabalho é uma missão de vida, né? Não importa lá do menos reconhecido ao mais reconhecido, estamos a serviço da vida. Para que isso realmente ajude as pessoas a se encontrarem, ela precisa descobrir o seu propósito. Tem um moço também que eu atendi que ele estava em dúvida sobre a profissão de corretor dele. Nós fizemos uma regressão de memórias, onde ele se viu de menininho, ali com uns 4, 5 anos, de terno e gravata. E aí, quando apareceu isso na regressão, ele disse: nossa, eu já sou corretor desde criança. Desde 4 anos. Então, o propósito está implícito em nós por conta do nosso histórico de vida, né? Só precisamos descobrir. Falar em propósito, assim, de criança, não sei se já chegou a ver aquele menino que diz que é o mini médico. Não. Não? Então, o menino acho que tem, deve ter hoje uns 6 anos, mas eu acho que desde os 4, 5 anos esse menino, ele faz vídeo na internet e ele ensina como fazer uma cirurgia do coração, mas ele fala de todas as válvulas. Incrível, assim, de ver ele falando assim, realmente parece algo que ele já traz lá E assim, ó, quando eu vi o vídeo dele, eu achava que os pais dele eram médicos, e não. E ele começou a ver vídeo na internet, enfim, e começou a aprender, e hoje ele fala numa fluidez. Ele tem ali 6, 7 anos, mas ele já ganhou até a faculdade de medicina. Assim, ó, é incrível, incrível mesmo como... Não tem como tu não dizer que aquele menino não vai ser um médico, entende? Sim. E ele tem clareza disso, ele já sabe que ele vai ser médico, ele disse: eu vou ser um médico cirurgião ainda. E é onde a gente sabe, né, que a gente traz no nosso DNA muitas gerações, então a sabedoria de muitas gerações, né? E na constelação a gente consegue ver essa mágica, né? Esse acesso ao inconsciente coletivo. Então, vem um aprendizado, né? Tem várias abordagens para explicar isso, mas
Uma delas é entender que a gente acessa um conhecimento que está nos ares aí, né? A gente abraçando, ele se torna nosso propósito também. E eu sempre digo assim, ó, que onde está a nossa maior dor, está o nosso maior propósito. Às vezes a gente não entende o que a gente está passando na vida, mas lá na frente você vai entender que tudo que foi passado foi para fazer você cumprir o seu propósito. Precisava passar. Hoje eu entendo que tudo que eu passei é para que hoje eu possa ajudar outras pessoas, porque as pessoas que chegam até mim é por algo que eu já passei. Sim, né? É muito comum, né? E o que você falou, a nossa maior dor é, na verdade, o nosso maior recurso. Então, quando eu me senti desamparada na infância, porque os pais dão para nós o que eles conseguem dar, né? Quando conseguem dar, mas o principal é a vida, né, que a gente toma. A gente transforma, então, a nossa dor em recurso. Eu percebo, assim, na minha trajetória de vida, na época de aconselhamento cristão na igreja, que foram praticamente 30 anos, eu fazendo pelas pessoas aquilo que eu gostaria que a minha família tivesse feito por mim. Eu fui descobrir isso só mais tarde, mas como é bom você ver que a tua dor, ela não te define para baixo, ela pode te definir para cima, e tu ainda fazer disso um propósito para ajudar outras pessoas a encontrarem o seu propósito. E qual seria o primeiro passo ali para que a pessoa ela entre nesse processo de transformação? Admitir que precisa. Isso para mim foi o mais difícil. A minha filha, algumas outras pessoas diziam: mãe, tu tem que fazer terapia. Mãe, tu tem que fazer terapia. Eu dizia: não, Deus é meu terapeuta. Eu não admitia que eu precisava de ajuda externa. Por isso os calos no joelho, né? Até entender que Deus deixou os terapeutas, Deus deixou os médicos, Deus deixou os recursos para nós. Então, o primeiro passo para a transformação é admitir que eu preciso e que eu posso me melhorar, eu posso ter uma vida melhor, eu não preciso viver choramingando, viver sofrendo, né? Sendo vítima. Eu posso mudar a minha história. Então, o meu passado não precisa me definir, né? Mas eu preciso querer. E depois de querer, eu preciso dar o passo, ir atrás. Porque, eu quero, mas não faço nada, não vai vir, né? Eu tenho que ir atrás. E depois de ir atrás, você se submeter ao processo. Porque muita gente vai, né, para uma mentoria, para uma terapia, mas ela não segue a orientação do seu terapeuta, por exemplo, né? E aí também nada vai mudar. Então eu preciso entender, aceitar e cumprir os processos. Acho que aí a gente vê a nossa vida caminhando mais leve e com um propósito, né? Hoje eu vejo assim que já se quebraram alguns tabus, né? Que antes, procurar terapia é coisa para louco, enfim. Hoje eu vejo que não, que a terapia, as pessoas estão vendo que é algo essencial, que todo mundo precisa resolver algo, né? Dentro de si, algo para melhorar. E não é para os fracos, realmente é para os fortes, porque precisa ter muita força para te olhar para aquilo que te dói, para te fazer o processo, limpar a ferida para que aquela ferida ali ela cicatrize de uma forma correta. Então precisa sim ter muita coragem, não é para os fracos, é para os fortes. Eu acrescentaria que a pessoa precisa olhar o que está impedindo ela de buscar ajuda, né? Qual é a dor? Porque às vezes eu fui tão rejeitada que eu não busco ajuda porque eu não quero ser rejeitado novamente. Então eu prefiro me esconder, ou eu me senti tão humilhado que vai ser humilhante eu pedir ajuda. É uma das coisas que quem passou por humilhação na infância, ele tem mais dificuldade de buscar ajuda. Ou às vezes a pessoa assim, eu sempre consigo tudo sozinha, deixa que eu consigo sozinha, eu vou dar um jeito sozinha. Mas não, tem coisas que não adianta. A pessoa não consegue sozinha. Não. E para quem é terapeuta, profissional da saúde, é muito mais difícil. Porque a pessoa acha que ela pode se
se auto-aplicar, que ela consegue dar um jeito sozinha, né? E tanto que tem um índice muito grande de profissionais da saúde, profissionais da espiritualidade, padres, enfim, com ansiedade, com depressão, justamente por isso, por não admitir ou por ter essa dificuldade de procurar uma ajuda, né? Sim, e uma coisa que você falou, né? O ideal para a gente ser um terapeuta é primeiro a gente ter passado pela terapia. E a gente encontra pessoas que estão na área, mas que ainda não tiveram a coragem de olhar para a própria dor. E aí a gente vai levar essa dor, né, para o cliente, não vai dar um resultado assim efetivo. Então todos, né, independente, assim, precisa respirar e buscar essa coragem que você falou, de que não é feio, não é humilhante, e a gente pode encontrar pessoas para nos ajudarem, porque sozinhos, se desse certo sozinho, a gente já teria resolvido. Todo mundo ia resolver sozinho, né? Sim, infelizmente não dá. É óbvio que a gente aprende muita coisa, mas a mudança mesmo, ela acontece bem mais rápido e efetiva com a ajuda de um profissional. Hoje, Solange, você trabalha com a constelação familiar. Me fala o que é a constelação familiar e o que pode ser resolvido na constelação familiar. Então, eu trabalho com a constelação familiar e com a regressão de memórias, são as duas principais, e também com a terapia convencional. Mas, em constelação familiar, a gente descobriu, né, você também como consteladora, que é possível você buscar a origem de qualquer problema que você esteja vivenciando, seja no casamento, seja com amigos, seja com os irmãos, com os pais, seja profissionalmente, ou você não consegue se identificar com uma profissão, você tem uma enfermidade, não sabe de onde ela vem. A constelação ela é muito ampla. Um caso, por exemplo, de uma cliente que ela acordava todos os dias com dor até nos joelhos, todos os dias, e acordava de mau humor. E a constelação mostrou para ela que era a raiva que ela tinha do pai e da mãe, que faziam eles levantarem cedo no inverno para ver a geada, para ver a neve. E quando ela entendeu que os pais faziam isso porque eles gostavam, né, e tinham uma boa intenção por trás disso, nunca mais ela teve dor nas pernas. Então, ela disse, no dia seguinte ela falou: Solange, acordei sem dor nenhuma. E aí, acompanhando ela, as dores não voltaram. Então, tu vê que a constelação tem um alcance muito grande. Um outro exemplo, o casal está em crise, quer separar. Então, ele constela para ver qual é a solução, é separar ou investir na reconciliação, investir na renovação do casamento. A constelação mostra certinho. E quando as pessoas levam a sério, funciona. Eu tenho um caso, o casal queria separar e a constelação mostrou que não tinha separação para os dois. Mas eles teimaram, depois que saiu o divórcio, ela se arrependeu. E temos casos em que mostrou separação, mas decidiram ficar juntos e se arrebentaram. Hoje, então, esse poder da constelação, né, de mostrar por que falta prosperidade, ela é fantástica. Assim, né? Hoje tem até constelação familiar dentro do judiciário, né? Antes de fazer a separação ali do casal, existe um advogado ali que é formado, é um constelador, e muitos dos casos de separação nem acontece porque eles fazem esse processo aí antes. Sim, é interessante ver os profissionais que estão abraçando a constelação pelo resultado que ela dá. Advogados, médicos de todas as áreas, psicólogos e outros profissionais. Padres, pastores, né? Então tem sido assim, bem abrangente por conta do resultado que ela dá. Eu gosto muito da constelação e também da hipnoterapia, por quê? Porque ela vai na raiz do problema, né? Eu sempre digo, vou dar um exemplo, a ansiedade. É como se ela fosse uma árvore, né? Eu tô tratando o sintoma da ansiedade, eu tô tratando as folhas. Tô tratando as folhas com o quê? Com medicação.
Vai ter uma melhora do sintoma físico? Vai, mas a pessoa fica dependente daquela medicação, ela não consegue largar aquela medicação ali. E muitas vezes, quando ela tenta parar, o sintoma volta ainda, né, ainda pior. Ou ela fica dependente da medicação e toda a vida tem que aumentar, né, a quantidade ali de medicação por conta disso. Agora, quando tu faz essa integração entre o profissional lá que deu a medicação e a terapia vai lá na raiz, né? Vai lá na raiz. E daí, quando eu trato a raiz, as folhas vai ser uma consequência. Agora, se eu tratar só as folhas e não tratar a raiz, eu vou ficar sempre dependente de uma medicação e daqui a pouco de outra e de outra. E a gente sabe que uma medicação, ela faz bem para uma coisa, mas piora a outra, né? Sim. E cada vez mais vem sendo comprovado já cientificamente, né, que as doenças físicas são resultados de traumas emocionais. Então, se eu não tratar o trauma, eu vou ficar refém do remédio a vida inteira. Por isso que nós vemos médicos também hoje sendo consteladores, porque eles vão buscar a causa emocional por trás daquela doença e aí a medicação faz efeito. Eu acho muito bacana essa parte quando alguém vem constelar a enfermidade, porque a medicação passa a fazer efeito e logo a pessoa fica bem. Casos até de uma alergia, né? Por exemplo, a psicossomática, né? Da alergia. Geralmente é a quem eu sou alérgico, né? Não é uma alergia natural, né? Tem alguma pessoa que me feriu ou alguma pessoa com quem eu convivo que faz com que saia alergia no meu corpo. Uma outra moça que eu atendi, que estava assim, com o braço completamente tomado, e aí nós encontramos na constelação que era uma colega de trabalho. Ela estava se irritando com a colega de trabalho. E daí onde vem a irritação na pele. Na pele. Né? Aí ressignificamos, 2 dias depois ela me manda a mensagem dizendo que ela passou uma outra pomada e a alergia sumiu. Uma pomada que ela já tinha usado que não tinha funcionado antes. Só ver. Na verdade, a psicossomática ela é muito interessante, porque quando eu encontro a raiz, eu não preciso nem tomar a medicação. Ela já vai se resolver no automático, né? E o que é a psicossomática? É aquele emocional que eu não tratei. A gente tem costume de achar que a doença é algo ruim, né? Mas, na verdade, ela tá ali para mostrar que a gente precisa olhar para aquela situação. Só que é muito difícil a gente entender qual é o emocional por trás daquela doença ali. Sim. Daí é onde a pessoa vai o quê? Remediar, vai tomar um remédio para remediar aquela situação, mas ela não tratou a raiz. Isso, né? O psicossomático, ela somatiza no corpo a nossa dor emocional, né? Então, eu preciso perguntar para o meu corpo, né? Por que você está doendo? Como eu falei hoje, né? Acordei com uma certa taquicardia, né? Ansiedade, e eu perguntei, por que tu está ansiosa? Tu vai no podcast da Catiane hoje. Então, relaxa, né? Aí tu fala contigo mesma, não precisa ter medo, mas porque a gente já entende, senão eu iria querer levantar, tomar um chá, fazer qualquer coisa, não perguntar o que o meu corpo estava me dizendo. Que a gente sabe, né? Por exemplo, problema de pulmão, geralmente uma tristeza profunda, né, problemas gastrointestinais, a ver com o acolhimento de pai e mãe, principalmente de mãe. Eu até tenho esse livro, não sei se tu conhece, é Doenças que a Mente Cria. Que legal. Ele fala sobre a psicossomática e aqui no final ele tem uma tabela que ela tem mais de 200 doenças e o fundo emocional, de A a Z. Até eu vou deixar o link. Vou deixar o link aqui no descritivo do podcast, se alguém quiser adquirir. Ele fala da abordagem da psicossomática e lá no final você vai ter uma tabela lá de A a Z, falando a raiz emocional de cada doença ali. Muito bom. A Tiane tá a escritora firme aí, né?
Solange, se você pudesse deixar uma única mensagem para as pessoas que hoje carregam dores emocionais e que acreditam que não conseguem mudar a sua história, que mensagem seria? Elas precisam se permitir, né? Permitam-se acreditar que é sim possível mudar a sua história. O que foi, já foi, mas o que eu quero daqui para frente? Se eu não fizer nada, eu só vou repetir os padrões que eu estou vivendo hoje. Se eu me permitir, né, buscar ajuda, por exemplo, se você vai no médico quando está com uma dor física, por que não procurar um profissional para dor emocional? Então, assim, o meu recado é, não espere tanto tempo quanto eu esperei. Uma dos traumas da minha vida foi a perda do meu filho, como você falou lá, né? Quando ele tinha 18 anos, e eu não vivi o luto dele. Aí ele veio também na depressão. Eu não procurei ajuda, eu tentei resolver sozinha. Se eu tivesse sido mais rápida, né, vou me acolher e vou procurar ajuda, eu não teria sofrido mais tarde as consequências também desse luto não vivenciado. Tenha coragem, enfrente seu medo, experimente, porque vale a pena. Porque é o quê? É algo que a gente vai reprimindo, ou seja, é igual um copinho d'água, né? Vai enchendo, 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 vai chegar uma hora, vai transbordar. Vai transbordar. E ele transborda no corpo, né, Catiane? Como o teu livro ali, né? As doenças que a mente cria. Para onde vai isso? Vai ter que sair em algum lugar, então vai sair no corpo. Nós vamos deixar de ter uma boa saúde por não querer olhar as questões emocionais, por um bloqueio, né, que gerou medo de enfrentar, medo de não ser ouvido, medo de ser rejeitado, medo de ser traído, injustiçado, né, as feridas básicas de todo ser humano, e a gente deixa de viver uma vida mais plena, uma vida com qualidade. Problemas sempre nós vamos ter, né? Isso aí não adianta, né? Sempre teremos situações para resolver. Isso faz parte da vida. Mas eu posso encontrar a solução mais rápido. Eu sempre digo assim, que quando a gente está bem mentalmente, pode acontecer o que for. A pessoa dá um jeito de resolver aquela situação. Agora, quando a pessoa não está bem mentalmente, se tiver tudo certo, ela cria um desafio, ela cria um problema. Sim, o que é interessante, né? Pessoas que tiveram uma infância super bacana, em que os pais foram acolhedores, elas vão ter problemas do mesmo jeito, elas vão ter desafios, porque lá na infância o pai e a mãe acolhiam, mas na vida adulta às vezes está por conta própria. E aí vem aquela lá frustração. Fora, nem todo mundo vai te acolher, né? Nem todo mundo te acolhe. Então é algo que é para todo mundo, né? Buscar ter alguém para conversar e um profissional de qualidade, né? Eu vejo que a gente não resolve sozinho, não resolve conversando com o pai e a mãe, não resolve conversando com o parceiro, não resolve conversando com os amigos. Você quer dar um up na sua vida, você precisa procurar um profissional qualificado para aquilo que você quer melhorar. Bem isso. Aqui a gente também tem um quadro que é chamado No Divã da Vida Real. São pessoas, ouvintes, que trazem a sua história, o seu problema aqui, para que a gente possa dar um auxílio aqui na nossa visão terapêutica. Então, você de casa, você pode estar participando, eu vou deixar o link aqui no descritivo, e você não precisa se identificar, você pode usar ali um pseudônimo. Aqui, quem está participando hoje é a Ana, ela usou Ana como pseudônimo, e ela diz assim: meu nome é Ana, eu tenho 42 anos, e percebo que a minha família, as mulheres sempre tiveram relacionamentos muito difíceis. Minha avó foi abandonada pelo marido, minha mãe sofreu muito no casamento e eu também estou no meu segundo relacionamento, enfrentando problemas bem parecidos. Por mais que eu tente fazer diferente, parece que acabo repetindo as mesmas situações. Isso me faz questionar se existe algo em mim que atrai esse tipo de relacionamento ou se eu estou carregando algum padrão da minha história familiar. Como que eu posso identificar se eu estou repetindo um padrão familiar ou se eu
preciso fazer, o que que eu preciso fazer para quebrar esse ciclo? A nossa mente, ela grava o padrão familiar, o relacionamento pai e da mãe. Então a tendência é ela buscar aquilo que ela já conhece. Então essa história de alma gêmea, né? É o nosso inconsciente procurando alguém parecido com o nosso pai ou nossa mãe, ou às vezes os irmãos mais velhos, né? Dependendo, ou dos avós, como ela fala ali que os avós também se separaram. A tendência é, quando há separação, eu vou repetir o padrão, vou encontrar alguém com quem eu vou me separar, de quem eu vou me separar. Aí quando eu observo que isso é um padrão e que eu posso mudá-lo, aí eu não separo mais. Eu tenho um caso de uma mulher, ela está hoje com o 9º marido. Então, em todos eles, ela buscava o pai dela. Ela perdeu o pai muito jovem. Então ficou um vazio do pai. E aí ela não conseguia ficar, ela arrumava um parceiro e separava. Por quê? Estava repetindo a perda do pai. Aí quando ela entendeu que isso era um padrão, mas por conta de uma dor de ter perdido o pai muito cedo, a gente ressignificou, e aí já tem alguns anos que ela só agradece pelo marido que tem hoje. Ela não precisou mais nem buscar o pai e nem perder o pai de novo, né? Ela buscava o pai no parceiro e logo perdia, como ela perdeu o pai dela. O inconsciente dela gravou que os homens não ficam no relacionamento. E ela não conseguia manter um relacionamento de verdade. A partir do momento que ela compreendeu isso, as coisas mudaram. Eu indico, então, que ela procure fazer uma constelação familiar, porque cada caso é um caso, né? Sim, cada caso é um caso. Então, que ela procure fazer uma constelação familiar para que ela veja ali onde que está o bloqueio dessas relações. E assim, isso é bíblico também, né? Será passado de geração em geração. Então, aquilo que eu não curo, ele vai passando. Então, que eu consiga curar para que isso não passe para os meus filhos, para os meus netos. Então, procure aí alguém, um profissional que faça uma constelação para você entender onde está esse bloqueio de repetições de padrões aí dentro do teu sistema familiar. Solange, muito obrigada por você participar hoje aqui, por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência aqui conosco. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, curta, compartilhe, envie aí para alguém que você conhece. Não esqueça de seguir aqui o Cast CMC, ative as notificações para sempre que sair um novo episódio você ter acesso. Acompanhe aí os próximos episódios, mas antes eu gostaria de deixar aqui um convite especial para vocês. Participe do Divã da Vida Real, é onde você traz a sua história que a gente vai te auxiliar. Eu vou deixar o link no descritivo aqui. Participe do Café com Propósito, se você tem uma história legal, tem um conteúdo legal, algo que vai agregar na vida das outras pessoas, você pode estar participando aqui conosco. É só se inscrever no link que eu também vou deixar aqui no descritivo. Apresento aqui para vocês o meu novo lançamento, que é A Fonte Está em Você. Esse livro, ele olha para os 3 pilares, que é corpo, mente e espírito, e ele vai olhar para as 12 áreas da vida, com fundamentos de física quântica e ensinamentos bíblicos também. Então, ele vai ter um fundamento tanto da física quântica, quanto um fundamento bíblico dentro dele. Vai ter ferramentas aqui auto-aplicáveis, onde você vai poder aplicar em cada área da sua vida e já vai ter muito resultado aí para vocês. E também convido vocês para estar participando da jornada terapêutica para quem quer se desenvolver, para quem quer procurar aí olhar para as 12 áreas, ressignificar todas as áreas e poder ter uma vida em mais equilíbrio. Eu também vou deixar o link aqui abaixo, você pode estar se inscrevendo. Queres deixar suas redes sociais? Pode ser. Minha rede social, Instagram, Solange Karkles, Solange, o Karkles com K, né? E também no Facebook, Solange Rodrigues Karkles. E eu trabalho ali em Orleans,
tanto no individual quanto com a constelação em grupo, online e presencial, com a mesma qualidade. E se alguém tiver interesse, estamos aí à disposição para ajudar as pessoas a se ajudarem, né? Porque a gente não muda ninguém, quem muda é a gente mesmo, né? Então, mas como profissionais da área da saúde emocional, nós ajudamos as pessoas a encontrarem as respostas que estão dentro delas. É isso aí. Muito obrigada, Solange. Obrigada a você que assistiu. Curta, compartilhe, comente aqui qual foi o insight que vocês tiveram. Também tiver qualquer dúvida, pode deixar ali, que sempre que a gente puder vai estar respondendo os comentários. E até um próximo episódio. Muito obrigada, Catiane. Eu que agradeço. Estar aqui.